Fala pessoal, tudo bem com vocês? Timão resiste até o final e garante a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Fica no empate com o Newell's Old Boys e conseguiu avançar. Eu vou dizer uma coisa, hein? Os cascudos, dessa vez, foram eles que resolveram. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Sem amarras, gente, sem preconceitos, vamos estabelecer análises sem comentários prévios, sem o que a gente viu de determinados atletas em jogos anteriores. Jogos de Copa são assim, estratégicos em que você precisa definir funções pontuais para poder avançar. Foi o que o Corinthians fez contra o Newell's Old Boys. Eu posso analisar de várias maneiras esse empate em 0-0. De que o Corinthians não teve construção ofensiva, de que sofreu muito, é verdade, mais do que deveria, de que chamou o Newell's para o seu campo em vários momentos, mas isso tudo torna-se secundário. No momento em que o Corinthians cumpriu o seu objetivo, venceu na Neoquímica Arena, empatou na Argentina, onde não é fácil jogar, nunca é fácil vencer ou classificar diante de um argentino em território argentino. Olha o que foi esse jogo, com, de novo, confusões, com torcida adversária, com emboscada, com complicações, com ataques racistas. É assim, infelizmente. E eu não falo isso para dizer, olha que legal, o Corinthians superou isso mais uma vez. Não, eu não romantizo isso dentro do nosso futebol. Isso é inaceitável e continua acontecendo. Ponto, nova linha. O fato é, sim, o Corinthians superou tudo isso. E quando eu falei que depois do jogo contra o Universitário no Peru, esses garotos que vinham sendo colocados nesses jogos de Sul-Americana, eles ganharam casca, e o garoto Rian, por exemplo, que fez o gol salvador lá, ele realmente ali fez uma faculdade do que é jogar no Corinthians e numa competição sul-americana, entre outros tantos, né, que estão sendo promovidos pelo Vanderlei Luxemburgo. Dessa vez eu tenho que dizer que não foram os garotos. Foram os cascudos, foram os experientes, que até muitos deles não começaram o jogo, mas eles entraram no momento mais decisivo da partida e foram fundamentais. Eu vou citar aqui, gente, pelo menos na minha opinião, e aceito divergências, tá? Sobre os jogadores mais importantes nesse jogo. E não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Mas o goleiro Cássio, o zagueiro Gil, o lateral Fábio Santos, o meia Giuliano, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum, e até o atacante Romero. Esses jogadores, eles foram muito importantes para o que o Corinthians se propôs, que era classificar, que era sofrer, que era tentar ficar o máximo de tempo possível com a bola. Isso não foi fácil e consegui passar. Porque eu disse que esqueçam análises prévias. Eu sei que o Fábio Santos tem sido um jogador contestado, eu sei que o Gil não tem o apreço de todo mundo, e olha que o Luxemburgo deixou o Murilo no banco. Ele colocou uma dupla de zaga com Caetano e Gil. Ele colocou o Bruno Mendes na lateral, que para mim fez o pior jogo da vida dele. Eu nunca vi o Bruno Mendes tão mal. O lateral esquerdo, o Martino, o Martino, mas assim, deitou nas costas do Bruno Mendes, que fazia leituras equivocadas em lances a todo instante. Teve uma cabeçada que o Gil afasta e que o Bruno Mendes, ele estava na marcação desse cara, ele vai marcar a bola junto com o Gil e deixa esse cara livre. Aí o Gil afasta, a bola cai no pé desse cara. Aí todo mundo pode pensar, pô, que falha do Gil, cabeceou no pé do cara, mas o Bruno Mendes saiu da marcação. O Martino levou vantagem em vários momentos sobre ele, em cabeceios, em cruzamentos. Depois o Bruno Mendes tentou sair jogando, errou em bola. Assim, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele estava fora do jogo. Acho até que o Luxemburgo demorou a mexer para colocar o Fagner no lugar dele, e nem isso ele faz. Ele coloca o Fagner numa segunda linha depois no segundo tempo, mas que também foi importante. Só que o Fagner também, vou te falar, né? Depois, quando o Corinthians tem a bola nos minutos finais, ele erra um contra-ataque, rifando uma bola, devolvendo para o adversário, que arma um contra-ataque e o Corinthians quase toma um gol. Diferentemente do Romero, que entra pelo lado esquerdo para prender a bola, e isso ele faz com maestria. Inclusive num lance sequente.
ao que o Fagner errou, em que ele carrega a bola até a bandeirinha do escanteio, quando chega a marcação ele chuta em cima do cara e ganha o escanteio. Minutos preciosos, quando o Newell's, mais uma vez, exercia uma pressão. A verdade é o seguinte, o Newell's Old Boys exerceu essa pressão alta, marcando em cima, com intensidade, desde os primeiros minutos de jogo. Porque eles precisavam do resultado. E eles entenderam que precisavam morder, com o estádio todo gritando. Nisso, o Corinthians foi, no mínimo, para não dizer outra coisa, você pode até criar conjecturas aqui, eficiente. O Corinthians sofreu. Mas o Cássio não fez, se você analisar, milagres pulando no ângulo, salvando embaixo, fazendo sequência de defesas. Não. Ele fez defesas importantes? Fez. E ele foi muito seguro no jogo. Eu acho que esse é o mérito do Cássio. O Cássio foi muito importante na partida. Ele fez defesas importantíssimas. Difíceis, nem tanto. Eu não quero aqui ser condescendente e nem amenizar a atuação do Cássio, não é isso. Mas se você analisar, não tem milagres do Cássio. Tem defesas importantes, seguras. A bola chegou? Chegou. Mas de que forma essa bola chegou? Muitas vezes mascada, muitas vezes numa finalização não tão boa. E isso é incompetência do adversário? Algumas vezes sim, tá? Em alguns momentos o Newell's teve a bola para poder finalizar e não teve capacidade para isso. Em outros, o Corinthians dificultou essa finalização. Seja num bloqueio do Fausto Vera, seja numa marcação da defesa, seja no Bruno Mendes cabeceando junto com o cara e a bola chegou um pouquinho mais leve pro Cássio poder fazer a defesa. O Cássio estava sempre bem posicionado, a bola estava sempre indo nele e ele estava segurando com firmeza. Então, assim, o Corinthians dificultou ao máximo em que essa pressão do Newell's resultasse em chances claras de gol. O Newell's criou chances. No primeiro tempo foram quase 10, contra só uma do Corinthians num chute do Juan Oliveira da intermediária. Porém, chances claras, muito poucas. Elas foram mais para o final da partida. Quando o segundo tempo se desenha, da mesma forma que começou ou que terminou o primeiro tempo. Só que aí entraram Giuliano, Fábio Santos, Romero, Fagner e até o Felipe Augusto. O Fábio Santos, ele entrou mais como um terceiro zagueiro e ele fez um jogo defensivo impecável. Inclusive salva uma bola que era gol, quando a bola está entrando no gol, bate nele e sai. E depois, nos últimos instantes, quando tem um cruzamento, ele faz um bloqueio de basquete, usando a experiência e impedindo o cara de chegar na bola e a bola sai pela linha de fundo. Ele foi muito importante, salvou várias bolas que iam para a área do Corinthians, Fábio Santos. Defensivamente, onde ele é bom, onde ele fez quase parecido, me lembrou muito aquele jogo contra o Boca Juniors que o Corinthians classifica nos pênaltis na Libertadores do ano passado. O Gil e o Fábio Santos foram importantes nesse jogo. E o Gil e o Fábio Santos foram importantes de novo nessa partida. O Giuliano entra mais à frente, não como o primeiro volante como ele estava atuando na própria Sul-Americana. O Maicon ficou ali e o Maicon foi um jogador recuperado pelo Luxemburgo. O Giuliano jogando mais à frente, no lugar do Juan, ele conseguiu ter retenção de bola. Ele conseguiu fazer algo que o Corinthians não conseguia, ficar um pouco mais com a bola, fazer uma transição, deixar um pouco o Newell's desconfortável quando o Corinthians tinha a bola, porque aí ele conseguia fazer rodar essa bola do Corinthians. E aí o Yuri Alberto conseguiu pelo menos ter uma chance pelo lado direito de chutar cruzado e quase ter feito um gol. Ele teve muitas dificuldades, mas de novo o sistema tático não ajudou. Eu achei, no jogo contra o Inter, o Biro e o Adson ficaram muito distantes do Yuri Alberto. Eu achei que o Wesley, junto do Adson, pudessem aproximar mais, até porque o Luxemburgo teria visto o que aconteceu em Porto Alegre. Não, o Wesley, até pela característica, é um jogador mais de beirada, um ponta, do 1 contra 1, que abusou dos lances pelo lado. Mas aí, além do ambiente hostil, né, o Corinthians enfrentou uma arbitragem horrorosa, em que vários momentos não deu faltas em cima do Wesley, que tentava suas investidas pelos lados, em raras oportunidades que o Corinthians ficava com a bola e buscava uma transição. Mas mesmo assim não tinha aproximação com o Yuri. A bola chegava e voltava. Então talvez o Yuri vai ter que mudar o seu posicionamento. Ele vai ter que ser mais Roger Guedes, ele vai ter que sair mais da área, ele vai ter que buscar mais o jogo, porque a aproximação não está acontecendo. O Corinthians não tem um meia armador, o Juan não conseguiu ser esse cara, o Fausto Vera não funciona de segundo homem. Acho até que fez um jogo regular, tá? Defensivamente foi um jogador importante, mas nada mais do que isso. Eu só estou comparando ele com ele mesmo, porque a temporada do Fausto é muito ruim. E assim o Corinthians conseguiu ir se segurando até os minutos finais. Jogo estratégico, jogo fundamental para você não tomar gol e, vejam só, emendar uma sequência invicta de 10 partidas. Impressionante o que o Corinthians do Luxemburgo vai fazendo. Vai crescendo, vai ganhando corpo, casca e maturidade
no momento mais importante da temporada. Tem o jogo contra o São Paulo, antes tem o Coritiba pelo Brasileiro, onde o Corinthians está se recuperando aos poucos. Tem esse jogo contra o São Paulo em que o Corinthians tem a vantagem, não tem o Roger Guedes, é verdade. Pode ter Renato Augusto, talvez Matias Rojas. Existe uma possibilidade desses jogadores, assim como o Moscardo, ganharem minutos no fim de semana. Eu vou trazer mais vídeos aqui com mais informações atualizadas sobre isso, para saber se esses caras estarão presentes contra o São Paulo, que é o grande objetivo. Mas a Sul-Americana tá aí, gente. Tá aí, o Corinthians está nas quartas de final. Tem outras equipes chegando. O próximo adversário, provavelmente o Estudiantes, que meteu 3-0 no Goiás no jogo de ida, vai jogar em Goiânia agora com uma baita vantagem. Estudiantes tem camisa. O Botafogo também tem vantagem sobre o Guarani do Paraguai. É esse Botafogo aí, que é virtual campeão brasileiro. Tem o São Paulo, que pode avançar contra o São Lourenço. Então, tem muita estrada ainda na Sul-Americana, mas é uma competição possível, em que o título dá vaga na Libertadores, dá um torneio, dá um título internacional numa galeria de troféus, né, de um troféu que o Corinthians ainda não tem. Então, assim, é importante, e acho que o Luxemburgo percebeu isso. Ele abriu o elenco e depois, na hora decisiva, recorreu aos seus jogadores experientes e cascudos. Jogo de Copa não se joga, se ganha. O Corinthians precisava passar e passou. Sofreu, mas passou. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!